Olá, querido consagrando, querida consagranda. Hoje estamos no nosso último dia da segunda etapa, o nosso sexto dia, ou também, já no nosso 18º dia, desde que iniciamos os nossos exercícios espirituais. Hoje nós vamos meditar numa passagem muito bonita que nos traz uma lição espiritual maravilhosa. E mais que uma passagem, na realidade nós vamos meditar num personagem. Um personagem tremendamente emblemático do Novo Testamento. Esse personagem é São Paulo. Quantas lições nos dá a vida de São Paulo? E o texto que eu gostaria de propor a você hoje é a segunda carta de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, de modo especial o versículo 9. O que diz ali nesta passagem da Bíblia? Diz assim São Paulo: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Olha que lição tão importante. Vou repetir de novo. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta o seu poder. Quando olhamos para a vida de Paulo, ou Saulo, como ele era chamado, o que nos encontramos? Saulo ele era uma pessoa que perseguia os cristãos. Saulo era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tinha estudado as Escrituras e que fazia de boa intenção. Ele achava que de verdade os cristãos estavam mal interpretando aquela palavra que ele se aprofundou tanto, e ele perseguia os cristãos porque ele queria purificar a verdadeira religião, o judaísmo, aquele povo eleito por Deus. Mas o que é que acontece com Paulo? Ele, no caminho de Damasco, no caminho das suas perseguições, ele é derrubado do seu cavalo e Jesus fala com ele. Jesus vem transformar aquelas trevas que Paulo estava na luz que traz Jesus na sua própria vida. Esse exemplo de Paulo, na realidade, é um maravilhoso exemplo para nós de como Deus opera na fragilidade humana. De fato é assim. É através das nossas fragilidades, é através das nossas limitações, é através daquele pouquinho que nós podemos fazer que Deus opera grandes obras. E isso nos faz identificar ainda mais quanto é grande o poder, a ação e a maravilha de Deus. Por isso, no dia de hoje, eu gostaria que você pensasse nesse exemplo de Paulo e espelhasse você mesmo nesse testemunho que nos dá ele. São Paulo não se sentia digno de pregar esse evangelho que Jesus o chamou. São Paulo era a pessoa talvez menos indicada para isso porque ele era um perseguidor. Ele mesmo diz que ele era o último de todos os apóstolos. Quantas vezes nós nos sentimos tão limitados para fazer aquelas coisas que sentimos no nosso coração que Deus nos chama? Muita atenção. Quando Deus nos pede algo, Ele nos dá, obviamente, todas as graças que nós precisamos para fazer aquilo. Ele nos dá tudo aquilo que necessitamos. Deus, como diz aquela frase tão conhecida que a gente sabe muito bem, não chama os capacitados, mas Ele vai capacitando os chamados. Por isso, no dia de hoje, recorda e renova, sobretudo, esse teu sim a Deus. Deus te chama a fazer grandes coisas por Ele. E não estou dizendo que talvez você tenha que participar de algum movimento, de alguma pastoral. Não estou dizendo que talvez você tenha que se enganjar num serviço voluntário. Talvez o chamado de Deus para ti é ali dentro da tua casa, é santificar o teu ambiente, é trazer a palavra de Deus através do teu testemunho. Quantas vezes a gente prega de uma forma tão maravilhosa sem nem sequer ter necessidade de dizer uma só palavra. O nosso testemunho é transformador. Por isso, nesse dia de hoje, deixa que Deus continue te transformando. E, sobretudo, deixa que Deus continue fazendo as suas grandes obras através de ti. Uma coisa é certa, se nós já estamos enganjados,
lembremos que é Deus aquele que faz as coisas. Lembremos que o protagonismo é de Deus, nunca nós. Nós somos apenas o pincel na mão deste grande pintor que é Deus, e aquela obra maravilhosa que vai surgindo, aquela obra de arte, não é mérito nosso, mas mérito de Deus. E em segundo lugar, se você se sente fraco, se você se sente incapacitado para fazer as obras de Deus, repete, como diz São Paulo, e invoca o Senhor dizendo: quando sou fraco, então é que sou forte. Isso está lá no versículo 10º desse capítulo que nós acabamos de ler no dia de hoje. Quando sou fraco, então é que sou forte. Invoca a Deus cada vez que tu precisa. Pede para Ele que Deus venha em teu auxílio. Deus vem te ajudar. Aprende essa lição de vida para a tua vida. Cada vez que você precisa, não carrega os teus fardos sozinhos. Não carrega esse peso que tu sente, essa cruz que talvez Deus colocou no teu ombro sozinho. Pede para Deus. E se Deus te confia uma missão, se Deus coloca nas tuas mãos uma obra para fazer e para ajudar Ele, pede a graça de Deus. Deus vai agindo em ti, Deus vai te qualificando, Deus vai te potenciando. Diz e responde sempre como Nossa Senhora: faça-se em mim segundo a tua palavra. Renova e repete sempre o teu sim a Deus. Que esta segunda etapa do conhecimento de nós mesmos nos ajude, como dizíamos já desde o primeiro de todos os vídeos dessa etapa, a conhecer, a reconhecer melhor todos os talentos, as coisas boas que Deus fez em nós e a mudar, a transformar, a melhorar aquilo que precisa ser melhorado na nossa vida. Com muita paz, com muita serenidade, se abrace em Deus, se agarre da mão de Deus, segure das mãos de Nossa Senhora, que eles vão te conduzindo por esse caminho tão maravilhoso. Que Deus te abençoe, a Senhora te proteja sempre. E até amanhã.